Hebreus 10, 38 em diante. Diz assim a palavra de Deus: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Volte para a pessoa que está ao seu lado e diga a seguinte frase: eu decidi crer. Essa frase, eu decidi crer. Claro que se ele não crê, ele deve estar falando, que furada que o pastor me colocou, né? Mandou eu falar uma coisa que eu não creio, mas tudo bem, está valendo aqui só para participar da reunião, está valendo. Mas você e eu, como filhos de Deus, nós decidimos crer. A nossa fé não precisa ser explicada. A nossa fé não precisa ser provada. Eu não preciso provar para ninguém. Eu não preciso explicar para ninguém, porque eu tenho o livre-arbítrio. E eu decidi crer. É uma decisão minha. Agora, eu decidi crer na palavra de Deus. O justo viverá da fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Daí a importância de que quando eu digo que eu decidi crer, eu o faço segundo os princípios e com base na palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz, em Hebreus 11, versículo número 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, eu quero conferir alguns textos com você em Gênesis, capítulo de número 1, abra sua Bíblia comigo. Porque, amados, alguns dizem assim, não, mas a ciência já explica que o universo foi formado pelo Big Bang, o que chamamos de uma grande explosão cósmica e tal. Deixa eu lhe dizer uma coisa, queridos. Eu não tenho nenhuma dificuldade em que a ciência prove aquilo que a Bíblia diz. Vou repetir para você. Tenho nenhuma dificuldade que a ciência prove racionalmente, intelectualmente, cientificamente, aquilo que a Bíblia diz. Pode provar, eu vou ficar inclusive muito feliz, porque é uma comprovação intelectual, racional. Mas se a ciência não provar, eu continuo crendo, porque eu vivo pela fé na palavra de Deus, independente se eu entendo ou não. Aí você pode questionar ou pensar, mas então a sua fé é uma fé ignorante, uma fé burra, uma fé tapada, retrógrada, ultrapassada, uma fé fanática? Não, é uma fé do livre-arbítrio. Eu decidi crer. Você sabia que Deus nos deu o livre-arbítrio? Deus falou o seguinte, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e você vai ver isso aqui, Ele nos criou com a liberdade de decidir, de escolher. Deus não nos criou e disse assim, você agora é um robozinho e eu vou te programar para você fazer o que eu quero. Não, Deus criou-nos a imagem e semelhança dele e disse, agora vocês vão fazer o que vocês quiserem. Não é o que eu quero,
Você não é obrigado a viver para Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você não é obrigado a viver para Deus. Você pode viver para quem você quiser, inclusive para você mesmo. Quando você e eu decidimos amar a Deus, obedecer a Deus e a palavra dele, nós o fizemos ou nós o fazemos porque nós temos a liberdade de fazê-lo, não por imposição, por coação, por ameaça, por medo, de forma alguma, porque Deus, Ele não deseja que nós estejamos servindo a Ele, obedecendo a Ele, buscando a Ele, por medo, por coação, por ameaça, ou nem para ficar livre do inferno. Deixa eu te dar uma outra notícia importante. Quem serve a Deus para ficar livre para o inferno vai ficar surpreso com situações que vão acontecer. Porque o propósito de Deus ao criar-nos a imagem e semelhança dele é ter comunhão e relacionamento conosco, intimidade conosco. Deus não quer que você e eu estejamos servindo, seguindo a Ele para ficarmos livres do inferno, não. Aliás, o inferno não foi criado para o homem. Diz a Bíblia que o inferno foi criado para Lucifer, Satanás e os anjos que se rebelaram contra Deus. O que foi criado para o homem foi o jardim do Éden, perfeito, onde o homem tinha toda a suficiência para desfrutar de tudo que lhe era necessário. Mas vamos entender que você e eu decidimos crer. Amém? Uma decisão nossa. E ninguém pode tirar isso de nós. Diga aleluia, meu irmão. Isso que é o melhor. Por isso que você vê um monte de crente desviado. Já viu um crente desviado? Ah, o fulano desviou. Ah, o fulano agora, ele resolveu seguir outra religião. Ou ele agora não é mais crente. Ou ele agora não é aquilo que... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui com muito amor. Nunca foi convertido. Pode ter sido convencido pela boa oratória, que não deve ter sido a minha. Foi convencido, convertido não. Ele pode ter sido convencido pela argumentação humana. Pode ter sido. Ele pode ter sido convencido pela boa possibilidade de uma vida sem condenação, livre do juízo eterno. Ele pode ter sido convencido pela possibilidade de que os seus problemas seriam resolvidos, de que o seu casamento seria melhor, de que os seus filhos estariam convertidos, de que os seus negócios seriam prósperos. E aí ele decidiu seguir aquele caminho, uma vez que, avaliando os caminhos que ele poderia seguir, ele falou, bom, esta opção aqui é uma boa opção. Afinal de contas, me dá um casamento bacana.